Boa noite a todos. Domingo, 28 de janeiro, 19 horas. Confesso que estava com saudades de retornar com esse contato direto com todos vocês. A live aqui é uma iniciativa do Eduardo. Toda a organização aqui, o formato, tudo é feito por ele. E nós três aqui, o Flávio e o 02, o Carlos. Esqueci o nome. Somos aqui apenas convidados. Eu queria, primeiramente, tocar em dois assuntos para depois passar para o Eduardo conduzir a nossa live. Uma notícia de sexta-feira agora, bastante fresca, vamos assim dizer. Mas tem a ver com o nosso futuro. Mas para essa notícia de sexta-feira acontecer, outras coisas antecederam. Então, houve, há pouco tempo, um acordo entre a oposição e a situação de Nicolás Maduro na Venezuela. É o tal do Tratado de Barbados. Então, eles resolveram, juntos, trabalhar para que as sanções americanas deixassem de existir ou fossem atenuadas na Venezuela em troca de uma eleição, ou melhor, eleições livres e justas na Venezuela. Uma parte disso já foi posta em prática. Nesse plebiscito que nós vimos há poucas semanas, que teve a iniciativa do presidente Maduro. Então, nesse plebiscito, tiveram ali o voto impresso ao lado da urna eletrônica. E o vídeo, né, foi posto à disposição. O Maduro foi votar, eram 5 itens, e ele apertava, falava uma coisa, apertava um botão, sim, sim, sim. E daí apertava um outro botão e uma maquininha imprimia o voto. E ele pegava aquele voto, ao se dirigir à urna, falava, olha, aqui o voto é eletrônico, mas tem o papel também, diferente de outros países. Não citou que país é esse. E pôs ali o voto na urna. Ou seja, ele começou a dar a demonstração, atendendo à oposição, de eleições justas. Logicamente, para nós, né, faltaria ainda a contagem pública dos votos. Mas vamos nos ater à questão da Venezuela. Então, Maduro deu sinais, repito, que é muito importante isso, de eleições justas, o voto eletrônico ao lado do voto impresso. Bem, só que na última sexta-feira, o Tribunal Supremo de Justiça, TSJ, tá, decidiu tornar inelegível por 15 anos a maior opositora dele, que é a Maria Corina. E também, por tabela, um outro nome lá, um opositor também, Capriles. Ou seja, no momento, o Maduro não tem oposição na Venezuela. A eleição lá pode ser da forma que for, né? Da forma como a oposição bem entender. A oposição não ganha. Por quê? Ele tornou inelegível a Maria Corina. Qual foi a causa? Procure saber. A causa é um absurdo, não é? Pode saber. Quem decide é o Tribunal Superior de Justiça dele. Então, quando o Executivo tem o Judiciário na mão, ele, por antecedência, faz uma asepsia, tira da frente as candidaturas que podem fazer sombra ao atual mandatário. Então, essa é a questão da Venezuela do momento, sem oposição. À frente da Venezuela, temos a Nicarágua, que lá não tem ninguém inelegível, ele simplesmente prende diretamente. Atualmente, os 7 maiores opositores do presidente da Nicarágua, O ditador Daniel Ortega. que é o Daniel Ortega, não tem opositores. Os 7 opositores mais fortes estão presos. Bem, alguns outros países vão mais além. Executa logo a oposição, que não tem problema nenhum. Então, a Venezuela, eleições limpas, né? Ninguém discute. Sem oposição. Corina, inelegível, 15 anos. O Capriles, 15 anos também.
Segundo assunto agora, para passar a palavra para você está louco para começar a falar, né? Afinal de contas, a live é tua, eu sou usurpador, é isso? É uma democracia linda aqui, familiar. Vem rapidamente aqui, agora vou pedir teu apoio aqui. Elon Musk, tem um vídeo dele de 1 minuto e meio, não sei se o Carlos já disponibilizou nas nossas páginas esse vídeo de 1 minuto e meio, onde ele começa se referindo a George Soros. E diz ele que é o maior financiador, direto ou indireto, do Partido Democrata americano. O Partido Democrata se aproxima aqui da esquerda brasileira. O nome é democrata, mas de democracia tem pouco. Tá? Assim como é no mundo todo. Os países usam o nome de democracia, mas não tem democracia. É um jogo de palavras para enganar apenas aí uma parte do eleitorado. Então, Jorge Soros diz, ou melhor, Elon Musk diz que Jorge Soros odeia a humanidade. E diz que ele faz muita coisa que corrói a estrutura da civilização. Então, essas questões de ideologia de gênero, essas barbaridades todas em cima da família, em cima de criança, é patrocinada por Jorge Soros. E ele diz que o Jorge Soros descobriu uma coisa chamada custo-benefício, né, para a política americana. Então, é muito caro investir no candidato a presidente, que lá tudo é na base do dinheiro, dinheiro privado, deixa bem claro, bem como a formação aí das bancadas, bem como a questão das bancadas, eleições para o Senado e para a Câmara dos Deputados, custa muito caro. E daí ele resolveu investir em procuradoras distritais, municipais e estaduais, né, que tenham sempre votado em suas decisões lá atrás da forma como ele gostaria que fosse. Então, essas pessoas são eleitas para esses cargos, mais lá de baixo, né? E essas pessoas não fazem leis, mas elas interpretam as leis. É como se cada um desses promotores ou procuradores distritais e municipais tivesse cada um a sua Constituição nas mãos, cada um as suas leis nas mãos e decide interpretar e votar da forma que lhes convém, geralmente contrário à lei. Ou, então, eles simplesmente não votam. Onde a gente entra aqui, a gente sabe que há uma diferença, né? Os nossos vereadores aqui não votam semelhantemente lá a esses procuradores, mas nas câmaras municipais é a mesma coisa, que é um dos objetivos da nossa live aqui de hoje. O vereador é uma pessoa extremamente importante no município. Eu estou em Angra dos Reis, tá? E estamos aqui também trabalhando para a candidatura alinhado conosco, né? Aqui em Mangaratiba do lado e também em Paraty. E, por exemplo, eu acho que alguns vereadores devem fazer o Brasil, mas muitos poucos. E daí a gente começa a perguntar aqui, o que é Angra dos Reis? O que é esse município? Esse município recebe recursos, como todo e qualquer outro município do Brasil, são aqueles recursos, transferências funcionais ali, mas Angra recebe também recurso de royalties do petróleo e também aqui da usina nuclear de Angra. Então, é um município que no corrente ano vai ter um orçamento próximo a 2,4 bilhões de reais. Se você dividir esse valor, atenção vereador, se você dividir esse valor pelos 200 mil habitantes, vai dar um dinheiro para cada um. Então, esse dinheiro, essa quantidade, faz com que Angra seja um dos municípios mais ricos do Brasil. Mas a pergunta, como vive o povo aqui em Angra? Vive bem ou não? Bem, a gente começa a ver como é aplicado esse recurso. Então, todo mundo quer realmente comemorar o Natal. Mas quanto foi gasto com a iluminação de Natal aqui em Angra? Na casa dos 5 milhões de reais. Quanto custa um parto na Santa Casa? Na Santa Casa, não. Na maternidade aqui de Angra? Na casa dos 55 mil reais. Poxa, 55 mil? Um parto? Uma coisa esquisita, né? Quanto, por exemplo, custa um idoso no asilo que tem Angra? Tá. São 18 milhões de reais por ano para 25 idosos. Divida 18 milhões para 25 idosos. Deve dar uns 600 mil por ano para cada idoso.